Meus irmãos queridos, ao longo de 2 semanas e meia, nós celebramos a primeira parte deste tempo do Advento. Conduzidos pela profecia de João Batista, fomos convidados a aplainar os nossos corações, a endireitar o que estava torto, para acolher o mistério do Messias Salvador. Desde a última quarta-feira, nós entramos então na segunda parte deste tempo da expectação. E agora, somos conduzidos pela segunda grande profecia do nascimento do Emanuel, que tem como imagem, como ícone, a Virgem Maria. Nos unimos ao longo destes 9 dias aos profetas, aos sacerdotes, nos unimos aos homens, às mulheres de Deus, aqueles que aguardavam ansiosos a justiça de Israel, para proclamar que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Há 2 relatos sobre a infância de Jesus nas Sagradas Escrituras. O primeiro está na narrativa segundo São Lucas, que, segundo conta a tradição, nasce do coração da própria Virgem Maria. Segundo nos diz uma antiga tradição, Lucas teve vários encontros pessoais com Nossa Senhora, foi dele o primeiro ícone da Virgem, e a partir dos próprios relatos da Virgem Mãe de Deus, ele escreveu sobre a natividade do Senhor. O segundo relato da natividade nós encontramos em São Mateus, que acabamos de ouvir. Neste não se destacam os relatos da Virgem Maria como em Lucas, mas uma tradição josefina. Mateus tinha como objetivo em sua narrativa apontar a justiça de Deus. E certamente encontra com muitas pessoas que talvez tivessem tido contato com São José, fossem de sua família, ou mesmo da tradição de Nazaré. Por isso, Mateus faz repousar o relato da natividade a partir da perspectiva de São José, o homem justo, que acolhe o grande mistério da palavra e do dom. É interessante tomar este primeiro capítulo da narrativa de São Mateus, nós estamos aqui a partir do versículo 18, e perceber que, ao passo que Mateus vai relatar a genealogia de Jesus no tempo, a partir da dinastia davídica e da tradição abraâmica, ele faz questão de fazer uma interrupção para nos apresentar o grande milagre, o grande mistério, desculpem-me, da concepção virginal de Nossa Senhora. Todas as vezes que nós na igreja falamos sobre um milagre, nós falamos sobre algo que nós sabemos que aconteceu, mas não sabemos como. Por exemplo, quando a igreja atesta a canonização de um santo, ela fala de algo que aconteceu, mas que humanamente é inexplicável, uma cura, por exemplo. Contudo, Mateus, ao nos falar da natividade de Jesus, vai muito além da concepção de milagre e nos aponta o dom do mistério. Porque o mistério é algo que nós não sabemos como aconteceu, nem podemos definir o que é. Nós apenas podemos acolher e experimentar como graça e dom. É disso que nos fala São Mateus no Evangelho de hoje. José era um homem justo, ou seja, era um daqueles que na fidelidade aguardava o Senhor. Ele preservava o temor e os mandamentos, e por isso estava sempre atento à palavra e à profecia.
Quando José sabe da gravidez da Virgem Maria, obviamente ali estava diante dele um grande mistério. Porque, em primeiro lugar, ele confiava em sua esposa. Ele já havia assinado o contrato na tradição judaica. O casamento acontece em 2 momentos. Em primeiro lugar, na assinatura do contrato e depois na moradia. Ele já havia assinado o contrato nupcial e sabia da pureza de Nossa Senhora. Se por um lado São José sabia quem era a sua noiva, a sua esposa, por outro lado, ele tinha a memória da palavra e da profecia. Era muito comum a proclamação da profecia de Isaías, no capítulo 7, que ouvimos na primeira leitura de hoje. Vamos lembrar que domingo passado, nós avançamos na profecia de Isaías para o capítulo 38. E hoje retomamos para a profecia do Emanuel. O tempo desta profecia era um tempo difícil. Foi quando Arã traiu a amizade de Deus e se desentende com Acás. Nós ainda estamos falando do tempo pré-exílio. Por isso o profeta se põe para denunciar as injustiças do rei, mas se dá conta de que a força humana não restauraria a paz para Israel. Por isso nasce a profecia do Emanuel, Deus conosco. Uma virgem há de conceber um filho. Ele governará Israel com justiça, e seu nome será Emanuel, porque Deus não nos abandona. Esta palavra estava guardada no coração do justo São José. Esta palavra estava guardada no coração daquele homem temente, que sabia, obviamente, da pureza de Maria, mas muito mais sabia da força e da graça de Deus. José sabia que o Deus onipotente viria salvar o seu povo e por isso, diante da concepção virginal de Maria, ele traz novamente, ele recorda, traz ao coração a palavra, a profecia, a promessa de Deus. O anjo do Senhor em sonho aparece a José e diz: não tenhas medo, José, de acolher Maria como tua esposa. E a partir dali, o anjo desvela o mistério da concepção virginal de Maria e aponta a missão do Senhor. O nome dele será Yeshua, porque ele virá para salvar este povo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui está o que os padres da igreja chamaram num primeiro momento da paixão de São José, a via dolorosa de José, acolher o mistério e enfrentar os seus desafios. Mas a paixão de José não se resume somente a um momento em que ele precisava dizer sim diante de uma dúvida, de uma dificuldade. A paixão de São José é um itinerário teológico para todos nós que cremos no Deus encarnado. Ao longo da economia da salvação, muitas vezes nós fomos tentados a negar a humanidade de Jesus. Acabamos de completar 1700 anos do Concílio de Nicéia, da grande discussão sobre a divindade do Filho de Deus, de onde depois nasce o dogma da Theotokos, o dogma da Mãe de Deus, que celebraremos no próximo dia 1º. Maria é verdadeiramente Mãe do Deus encarnado na história. Contudo, também muitas vezes na história, nós fomos tentados, e aqui nos encontramos com o nosso tempo, a resumir Jesus simplesmente ao Filho do Homem, o cara legal que faz o bem a todos.
Em nossos tempos, a religião reducionista tenta fazer de Jesus simplesmente uma espécie de líder político, social, um cara bom que fala de coisas legais, um espírito de luz que ilumina a humanidade, ou qualquer coisa deste tipo. A verdade é que Deus, eterno e onipotente, confundindo a ciência humana, quis revelar a sua sabedoria, encarnando-se plenamente na história. O Deus que não perde a sua divindade, assume inteiramente a nossa humanidade. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, unidos por um laço hipostático, inquebrantável, inseparável. E este mistério nós não podemos perder de vista. A paixão de São José é um itinerário de fé para nós, que precisamos a todo instante acolher os mistérios dos desígnios de Deus e fazer com que estes mistérios se tornem concretos em nossa vida, em nossa história, no nosso dia a dia. É preciso ter fé, confiar, acolher e não temer os desígnios de Deus para nós. Não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Ela conceberá Yeshua, aquele que virá para nos salvar. Meus irmãos e minhas irmãs, nas últimas 3 semanas, eu insisti aqui sobre o tema da acolhida de Deus, da acolhida do Deus que vem até nós. Quantos medos nós temos hoje para acolher o mistério da salvação? Quantas inseguranças nos tomam diante do grande mistério que é a fé? Quantas vezes nós temos medo de perdoar? Quantas vezes nós temos medo de fazer o bem? Quantas vezes temos medo de estender a mão ao outro e nos decepcionar novamente? Quantas vezes nós temos medo de nos entregar aos desígnios de Deus? Nós sabemos o que Ele quer, Ele bate à porta do nosso coração, mas nós nos fechamos por causa de falsas seguranças, por causa de instabilidade, de vergonha ou até mesmo de orgulho. Não tenhas medo, José, de acolher Maria como tua esposa. Desde o primeiro momento, a igreja concebeu a imagem da Virgem Maria como protótipo do grande mistério de Deus que vem até nós. O Concílio Vaticano II, há 60 anos atrás, através da Constituição Dogmática Lumen Gentium, nos disse: a Virgem Maria é modelo do que a igreja deseja ser. Não tenhas medo de acolher Maria por tua esposa, disse o anjo a José. Nos desígnios da economia da salvação, a Virgem Maria é, portanto, ícone daquilo que Deus deseja para nós, daquilo que Deus quer. É inconcebível compreender um cristianismo desassociado da presença de Maria, da ternura e do amor da Virgem Mãe. É inconcebível um cristianismo que não acolhe a Virgem Maria como modelo daquilo que deseja ser. É inconcebível um cristão que não se abandona nos desígnios de Deus através da fé. Deus não se calcula, não se mensura. Deus é assimétrico, Ele age quando e onde quer. Mas nós precisamos de corações abertos e destemidos para acolher a sua graça, os seus desígnios e o seu dom. Como São José, nós precisamos ousar desafiar a mentalidade, o tempo, a história e até mesmo as nossas concepções para acolher o mistério do Deus que se revela na fé e que, se nos confia a missão, também nos dá a graça e a força para levá-la adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, caminhando para o Natal do Senhor,
abandonemo-nos nos braços e nos desígnios do Deus onipotente que quer fazer história conosco. Não tenhas medo, repete o anjo do Senhor a cada um de nós. Não tenhas medo de acolher Maria, não tenhas medo de acolher a salvação, não tenhas medo de acolher o projeto e os desígnios de Deus. Ele, o Deus que nos confia a missão, é conosco e vem até nós para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.